Amém. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Quero convidar você a prestar atenção na leitura. E peça ao Senhor que vai falando ao seu coração, enquanto você já está lendo aí a palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração, né? Diz o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Deus, a coisa boa é nós temos a convicção que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que é presente nas nossas vidas, um Deus que se importa com pessoas. Senhor, por isso eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração, comece falando ao meu coração, me dá graça, inteligência, sabedoria, para que eu expresse, Senhor, aquilo que o teu Espírito Santo quer que eu expresse, ó Pai, nessa noite. Deus, dá também inteligência ao teu povo, não só para ouvir a tua palavra, mas para que ela seja aplicada em cada um de nós, ó Pai. Deus, nós repreendemos todo espírito maligno que queira trazer confusão nas mentes, distração, Senhor, não só dentro desse templo, Senhor, mas em todos os lugares onde nos ouvem nesse momento, e que a tua palavra possa ter um bom efeito em nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Todos nós passamos por tribulações na nossa vida. Inclusive, você pode ser um grande servo de Deus e passar por
provações. Paulo era um grande servo de Deus. E nós vemos ele passando aqui por uma tribulação. Às vezes as tribulações, nós mesmos aprontamos e elas vêm sobre as nossas vidas, né? Nós mesmos fazemos com que elas venham sobre as nossas vidas com as nossas atitudes. E às vezes não. Às vezes vem por causa de outras pessoas. No caso de Paulo aqui, era por causa de outras pessoas, né? Ele estava vivendo um momento de tribulação, um naufrágio, uma tormenta, uma grande tempestade. O texto nos diz, né, de forma muito minuciosa, né, os detalhes que vão acontecendo, sem sol, sem lua, sem estrelas, ou seja, tudo escuro, eles não viam nada e pouco a pouco perdendo tudo do navio, uma coisa terrível. Eu não posso nem imaginar uma coisa dessa, né? Nos nossos tempos já seriam difíceis. Pense bem naqueles tempos, que eles não tinham, né, bússola, não tinha nada para dirigi-los, não tinham comunicação. Então, é um tempo muito horrível na vida daqueles marinheiros. Eles chegaram ao ponto de pensar: já morremos, nós já estamos mortos. E nós vemos isso. Se você não está passando por alguma tribulação neste momento, e muitos aqui eu sei que estão passando, porque elas fazem parte da nossa vida, né? Essas tormentas que vêm sobre cada um de nós, mas uma hora a gente passa e a gente tem que saber como lidar com isso. Paulo não foi a primeira tribulação que ele passa. Paulo foi apedrejado, tido como morto. Paulo ele foi chicoteado, Paulo foi preso, acorrentado. Paulo foi perseguido muitas vezes, fugiu de cidades em função da perseguição. Tantas coisas que ele passou de tribulação, mas a gente vê em Paulo as atitudes dele, eles são muito coerentes de quem serve a Deus, de quem tem confiança em Deus, quem sabe quem é Deus. E eu queria falar exatamente disso, dessas características que Paulo tinha, que fez com que ele agisse da forma mais bonita, né, para Deus, no meio daquela tribulação, no meio daquele naufrágio. E são coisas que são muito importantes na nossa vida, para a gente passar pelas tribulações, às vezes uma enfermidade que estamos, às vezes um problema na família, um problema financeiro, alguma coisa que abalou a nossa vida, uma perda, e nós temos que estar preparados para isso, como Paulo esteve aqui. E a primeira atitude que nós vimos aqui em Paulo foi o bom senso. Bom senso. O que é bom senso? Bom senso é a capacidade de responder às circunstâncias de maneira coerente. Você responde uma determinada circunstância, ele estava passando por aquela tribulação, por aquele naufrágio, e havia coerência nele, coerência. Ele chega no versículo 10, aqui ele diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga. Ele percebia isso claramente. Por quê? Porque era inverno, os ventos eram muitos naquela época, não era a época mais propícia para a navegação, mas o piloto daquele navio, o comandante daquele navio, junto com o piloto, convenceram que deveriam ir. Mas Paulo tinha bom senso, ele já previa que aquilo ali não vai dar certo. Quantas situações que a gente passa, a gente está vendo que vai dar mal, que não vai ser bom para a vida da gente, e nós não temos bom senso, não temos coerência, e entramos naquela situação, e quando assustamos, é uma tormenta na vida da gente. Quantas situações você está vendo que não vai dar certo? Quantos casamentos que hoje é uma tribulação, exatamente porque a pessoa percebeu que ia ter uma tempestade,
ia ser um tempo de tempestade, e entrou a si mesmo. Não teve bom senso de dizer não, de sair daquela situação. Quantos problemas financeiros, está vendo que não, a coisa pode dar errada, que não é uma coisa tão boa, que a pessoa que está fazendo sociedade é uma pessoa enrolada, e a pessoa entra a si mesmo, não tem bom senso, e já entra naquela situação. E assim vai. Poderíamos citar inúmeros exemplos, que certamente está fervilhando na sua cabeça. Talvez você que está vivendo uma situação, porque você entrou, porque não teve bom senso, quis fazer alguma coisa que era além do que você poderia fazer. Você mudou de cidade ou de emprego sem perguntar a Deus, não teve bom senso. Não teve bom senso. Agora, eu acho interessante que Paulo, ele, no versículo 34, ele diz de forma muito clara aqui, capítulo 27, 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Bom senso. Naquele momento ele fala, olha, nós já estamos nessa situação, agora vamos tentar resolver. É assim que a pessoa de bom senso faz. Nós já estamos na situação, já é tribulação, vamos tentar resolver. E ficar sem comer não vai resolver. Ficar parado dentro de casa, num quarto escuro, não vai resolver. Ficar parado sem se movimentar e correr atrás, não vai resolver. Nós temos que ter bom senso. Já tem o problema, agora vamos dar a solução. Já veio a enfermidade, vamos correr atrás. Vamos ter bom senso. Não, eu vou deixar para lá. Bom senso. É ser coerente. Então Paulo, no meio daquela tribulação, é a única pessoa com bom senso. Eram mais de 200 pessoas, inclusive alguns deles cristãos também. Quem está descrevendo isso aqui, essa viagem aqui com tantos detalhes, é Lucas, quem escreveu o livro de Lucas. Ele estava ali, e ele observa aquilo tudo, e escreve com detalhes. Ele mesmo descreve que nós estávamos desesperados da vida, mas Paulo, bom senso, já estamos na situação, eu avisei que não era para entrar, agora nós já estamos, vamos resolver. E Paulo demonstra bom senso. Segundo, que nós precisamos, no meio das tribulações, coragem e determinação. Olha o que ele diz no versículo 22, mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio. Ele fala, gente, a situação está aí, agora não adianta desesperar, não adianta todo mundo ficar chorando pelos cantos, deitado no chão do navio. Bom ânimo, ou seja, vamos ter coragem, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Paulo, ele mostra como nós devemos fazer. Antes do problema, evita, tenha bom senso. Depois que o problema está instalado, coragem para agir, né? Interessante que lá no livro de Josué, eu acho esse versículo um dos versículos mais importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Josué capítulo 1, versículo 7. Porque o mundo está conturbado, o mundo está uma loucura. E se a gente não tiver essas certezas no coração, essa determinação no nosso coração, a coragem para enfrentar os problemas nessa vida,
nós vamos desesperar como aquele povo naquele navio, porque passamos pelas tribulações. Lá Deus fala para Josué o seguinte: tão somente esforça-te e sê corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então o segredo, Deus dá ali, coragem. Só uma coisa, não desvia da palavra de Deus. Se desviar da palavra de Deus, se você não fizer conforme a palavra de Deus, vai dar errado. A desobediência é insucesso, a obediência é sucesso, mesmo que estejamos passando por uma situação que seja muito difícil de enfrentar. Josué ia enfrentar uma situação, ele estava entrando numa terra que tinha gigantes, cidades fortificadas, não era uma coisa simples, e ele não tinha um povo guerreiro, o povo dele estava entrando naquela terra. Deus falou: vai conquistar. Ele tinha perdido o seu líder, que era Moisés, que fez tantos milagres, Deus fez através de Moisés, e de repente, você é o líder, está aqui, nas suas mãos. Você é o líder da situação onde Deus tem te colocado. Você é o líder, se você é o único cristão na sua casa, de falar: olha, nós vamos vencer, já entrou na situação, agora, coragem, vamos ficar firme com Deus, não vamos desviar da palavra de Deus, vamos estar junto com Deus, e lá na frente nós vamos ter a vitória. Coragem e determinação. Na tribulação, não adianta desespero, o desespero nos cega, nós não vemos a luz, o desespero nos impede de ver a Deus. Nós cantamos aqui: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que estar atentos a Jesus, dele vem a solução, dele vem a coragem. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu, mas de ousadia, de coragem. Quem tem Deus, quanto mais eu me encho de Deus, por isso Paulo não fica desesperado aqui, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então para ele, morrer ou viver, tanto fazia, porque ele sabia nas mãos de quem ele estava. O Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que está ao lado, ele sabia. Então, segunda atitude de Paulo foi coragem e determinação. Terceiro, ele tinha a seu favor o sobrenatural. Que coisa boa é a gente ter a favor. Olha o que diz o versículo 23 aqui, ó. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Ele está dizendo: eu não estou só. O meu Deus não me abandona. O meu Deus é um Deus de milagre. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele conhecia o Deus que podia todas as coisas. Ele já tinha vivido tantas experiências. Ele estava na cadeia, injustamente, porque tinha libertado uma mulher de um espírito maligno de adivinhação, e foi parar na cadeia. Ele estava louvando e cantando. O que aconteceu? Um terremoto aconteceu. As portas daquela cadeia não soltaram só Paulo e Silas, que estavam cantando e louvando, mas a palavra de Deus nos diz que todas as portas, soltaram todos os prisioneiros, as correntes caíram. As correntes caíram. Ele sabia quem era Deus, o Deus que faz o sobrenatural. Quem não tem Jesus nessa terra, e aqui eu falo para você
que não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador. Faça isso, vale a pena. Sabe por quê? A sua vida vai ser uma vida de milagres. A sua vida vai ser uma vida que muitas vezes, quando todo mundo acha que a coisa está desesperadora, que não tem mais solução, você vai crer, você vai acreditar, e você vai ver o anjo do Senhor, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós vivemos no mundo natural, nós que temos Jesus, mas nós sabemos que existe um mundo sobrenatural, um mundo onde o Deus que faz milagres, Ele atua nas nossas vidas, e Ele é capaz de curar qualquer enfermidade, Ele é capaz de dar solução a qualquer problema, seja ele de que ordem for. Ele restaura a família, Ele liberta cativos, Ele faz com que o mendigo venha se assentar com os príncipes. A palavra de Deus nos diz isso. É um Deus que faz além, muito além do que pedimos ou pensamos. É assim que o próprio apóstolo Paulo diz. A gente pensa uma coisa, vai ser desse jeito. Não, vai ser às vezes muito maior do que você pensa. Porque Deus não está preso. Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele é o Deus do sobrenatural. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são porventura os anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você é salvo? Saiba você que os anjos, a ordem do nosso Deus, eles estão aí para nos servir, para trabalhar pelas nossas causas, para fazer milagres, e a Bíblia está repleta disso. Começa lá no Antigo Testamento. Daniel estava na cova dos leões, o que apareceu? Um anjo, e fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha ardente, e aparece o quarto homem, o anjo do Senhor, representando Jesus. O anjo, os anjos estão aí, não são para ser adorados. Adoramos ao nosso Deus, mas eles são seres que estão ao redor do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus ordena aos seus anjos acerca daqueles que hão de herdar a salvação. Se você é salvo em Cristo, espere que uma hora Deus vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele envia anjos. E Paulo, ele tinha essa certeza no coração. A atitude dele, olha, essa mesma noite o anjo apareceu, falou: vou dar o livramento. Falou tudo para Paulo. Aí perdeu o navio, mas nenhuma alma, nenhuma das pessoas que estão nesse barco, nesse navio, vão se perder. A convicção que Paulo fala, e isso aconteceu para honrar a palavra de Paulo e, acima de tudo, honrar o nome de Deus. A quinta atitude que nós vemos em Paulo, ele sabia a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Eu me torno filho de Deus. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz isso.
Nós nos tornamos, deixamos de ser criaturas, como todas as coisas, animais e o homem foram criados como criatura de Deus e eu me torno filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Paulo estava dizendo, olha, eu sei quem eu sou. Eu não estou falando isso aqui só para vocês ficarem calmos, não. Eu estou falando aqui porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei que Ele é capaz de milagre. O que Ele promete, Ele cumpre. Eu sei quem Ele é. Eu sei que eu sou filho dEle. Eu sei que Ele cuida da minha vida. Eu sei que Ele me deu o bem mais precioso, que foi seu Filho Jesus Cristo, para me salvar. Eu sei quem eu sou, e eu sei a quem eu sirvo. Paulo tinha essa convicção no coração, de tal forma, no versículo 34, ele diz o seguinte, eu já até li, mas eu quero ler novamente, portanto exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Paulo, ele fala com convicção, nenhum cabelo vai cair da cabeça de vocês, nenhum de vocês que estão nesse navio, ninguém, Deus está olhando por você. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, você sabe quem é o Deus que você serve. Se você não tiver essa convicção, você vai desesperar quando chegar a tribulação, mas quando você tiver essa convicção no seu coração, você pode até entristecer, porque é normal nós nos entristecermos no meio da tribulação, mas nós não perdemos a nossa fé, nós não perdemos a nossa coragem, nós continuamos acreditando que até a última hora Deus pode nos dar o livramento, pode nos dar a vitória, pode nos dar a bênção, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Então, quando nós temos essa convicção no nosso coração, fica muito mais fácil passar pelas tribulações, porque nós sabemos que o barco pode ir para lá e para cá, pode não ter sol, lua, nem estrelas, tudo escuro e você não consegue ver nada. Pode vir ondas gigantes, parecendo que vão fazer com que naufraguemos, mas nós estamos segurados nas mãos do Deus que tudo pode e tudo faz, o Deus que anda sobre as águas, o Deus que fala para a onda e para o vento, aquieta-te. Ele é Deus, eu sei quem Ele é. Entristecemos, sim, normal, enquanto estamos na terra, vamos passar por tribulações, ficamos tristes naquele momento, mas nós não nos desesperamos. Paulo queria passar por aquela tribulação? Não, ele falou, gente, vocês estão vendo, é inverno, tem muito vento, tem risco quando navega nessa época. Não queria passar, ele tentou evitar, mas a tribulação veio. Eu sei quem eu sou, e eu sei a quem eu sirvo, com coragem, com determinação. E quinto e último, quando não der para nadar, agarre-se a Jesus. O versículo 43 e 44, são lindos esses versículos. Diz o seguinte: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-o de fazer e ordenou
que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Tem hora que nós estamos na tribulação, a situação está difícil, e nós sabemos nadar. Nós vamos com jeito, vamos nadando, saímos daquela tribulação, mas tem hora que nós estamos na dependência de Jesus. Essas tábuas aqui, que eles se agarraram, aqueles que não sabiam nadar, quando você não souber nadar, quando você não souber qual é a solução para resolver o problema, porque eles estavam próximos ali já, mas quem não sabe nadar, afoga, pode estar 3 metros da praia, mas está fundo, afoga. Quando você não souber, o que vai fazer? Como você vai se salvar? Agarrar na tábua. A tábua é Jesus. Quantas vezes nós estamos em tribulações que as nossas habilidades não vão resolver. A nossa inteligência não vai resolver. O dinheiro que temos não vai resolver. O bom hospital ou o bom médico não vai resolver. Então a solução na tribulação é agarrar em Jesus. É segurar firme em Jesus. E certamente você vai chegar lá na praia, salvo, porque se agarrou na única coisa que podia dar solução à sua tribulação, que é Jesus. Tem hora que a gente consegue, passamos pela tribulação, com as nossas habilidades, com o nosso jeito, nós vamos saindo devagar, com a nossa conversa, com o nosso jeito, nós vamos conseguir. Mas tem hora, a gente olha, não tem jeito, não tem habilidade, o dinheiro não vai resolver nada. Tudo que eles tivessem ali não resolvia. Não sabe nadar. Tem que agarrar nas tábuas. E a tábua aqui representa o madeiro, onde Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. E agarrado nessa tábua que é Jesus, nós vamos chegar e vamos ter a bênção e a vitória no nome de Jesus. Como é bom passar pela tribulação com as atitudes que Paulo tinha na sua vida. Como é bom a gente saber que as tribulações vêm, mas quando nós estamos firmados em Deus, a solução, há uma luz, há uma praia a chegar. Não sei qual o problema que você está passando. Talvez você tenha entrado aqui, ou talvez você que nos ouve nesse momento está angustiado. Mas eu sei que há solução. Não te desespere. Tenha coragem, tenha determinação. Saiba quem você é. Conheça o Deus que você serve. E agarre-se a Jesus. Essa tábua que dá salvação a todos. Eu queria convidar você a ficar em pé, fechar seus olhos. Eu queria nessa noite orar para você. Queria com os olhos fechados nesse momento orar para você que
veio aqui, ou está nos ouvindo, está passando por uma tribulação, seja ela qual for, talvez você entrou nela por falta de bom senso, mas elas vêm, são da vida, às vezes outras pessoas causam, e às vezes, quando vem uma enchente aqui na cidade, aqueles que moram baixo, vem, coisas da vida, são as tribulações, são coisas que acontecem, mas quem está com Jesus, quem conhece Jesus, nós vemos aqui Lucas se referindo, nós nos desesperamos da vida, não Paulo. Você quer passar pelas tribulações como os outros naquele navio? Ou você quer passar como Paulo? Com coragem, determinação, acreditando no sobrenatural de Deus, que o anjo do Senhor está ao seu redor, acreditando que você é filho de Deus, que Deus se importa com você, que você tem um Deus poderoso, um Deus que tem controle das tempestades, e que você, quando não sabe o que fazer, você tem Jesus, a sua tábua de salvação, é só agarrar nela, agarre nela, não tem nada melhor do que Jesus. Eu queria orar com você. Se você está passando por alguma tribulação, coloque a mão no seu coração, uma forma de dizer para Deus: Deus, sou eu sou teu servo, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é a tábua de salvação, me dá bom senso para sair dessa situação, me dá coragem, me dá determinação, me dá estratégia, e quando eu não souber o que fazer, Senhor, estou agarrado com o Senhor, haja por mim, transforma, o Senhor tem a última palavra, o Senhor é a minha praia, o Senhor é a luz lá no fim do túnel, o Senhor é a esperança, Tu és tudo, Jesus. E nós vamos orar. Eu creio que Deus pode te curar nessa noite. Eu creio que Deus pode resolver o seu problema lá na sua família. Eu creio que Deus pode transformar o seu problema financeiro. Eu creio que Deus pode salvar aquelas pessoas que você tem orado, que você já nem acredita mais. Porque Deus é Deus do sobrenatural, nunca duvide. E o Deus do sobrenatural está aqui nessa noite para agir nas nossas vidas. Ele nunca nos abandona. Nós podemos passar, mas Ele está ali com a gente. Ele envia os seus anjos para ministrar sobre as nossas vidas. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus que conhece todas as situações. O Senhor conhece cada vida que está aqui nessa noite, sabe o nome, sabe a situação que está passando, e tem a solução. O Senhor é a tábua de salvação. Tu és aquele que faz o sobrenatural na nossa vida. E eu acredito sim, ó Pai, que o Senhor está aqui nessa noite, dando ordem aos teus anjos, Senhor, para ministrar a nosso favor. Por isso eu sei, Senhor, que as tuas mãos estão estendidas neste lugar, para curar as enfermidades. Deus,
Tu és Deus do impossível, não há nenhuma enfermidade que seja impossível para o Senhor. Não há nenhum problema financeiro. Tu és o dono do ouro e da prata. Não há nenhum problema nas famílias que o Senhor não possa resolver. Não há nenhum problema na justiça que o Senhor não possa tocar. Ó Deus, por isso nós estamos aqui confiados no Senhor, e eu estou aqui lhe pedindo, ó Pai, o teu povo saia deste lugar sem nenhum desespero, confiante que o Senhor trouxe essa palavra para nós, Senhor, saímos deste lugar crendo verdadeiramente que a tribulação vai passar. Senhor, que nós vamos sair do outro lado, que nós vamos ter a vitória. Aquelas pessoas todas ali, Senhor, que confiaram, inclusive o centurião, que não quis que matassem os prisioneiros, porque ele confiou na palavra que Paulo tinha dito. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que os teus milagres estejam acontecendo. Nós somos um povo que, Senhor, nós vivemos no natural, sim, e quantos problemas nós evitamos por seguir a tua palavra, mas também nós vivemos do sobrenatural. Quando os problemas vêm, nós cremos na bênção, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor é o mesmo Jesus que multiplicou pães, que curou os cegos, que levantou os paralíticos, que ressuscitou mortos, que transformou as vidas de pecadores, que deu oportunidades às pessoas, que esteve ao lado. Ah, Deus, muito obrigado, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que o teu povo saia desse lugar confiante e crendo na sua vitória, no nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos leve deste lugar, mas, Senhor, que a tua presença seja constante na nossa vida. Senhor, que ao andarmos na rua, sintamos a tua presença conosco. Senhor, no nosso trabalho possamos sentir o Senhor nos orientando, o Senhor abrindo portas, nos dando novas oportunidades. Senhor, abra portas para o teu povo, prospera o teu povo, dá inteligência nos estudos, dá inteligência ali no trabalho. Oh Deus, vá à nossa frente. Nós queremos dizer que nós precisamos do Senhor enquanto estivermos vivendo nessa terra. Nós não queremos viver independentes do Senhor, mas nós queremos, como uma criança, Senhor, estar dependente do Senhor em toda e qualquer situação. Ó Deus, que o teu povo aprenda, sempre antes de tomar uma decisão, a ter bom senso, a perguntar ao Senhor se é a tua vontade. Assim erraremos menos, teremos menos tribulações, viveremos mais felizes e abençoados. E nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, por o Senhor estar aqui no nosso meio, por ter recebido a nossa adoração e por andar conosco todos os dias até a consumação do século. E eu te agradeço, Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua poderosa mão e da tua graça, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém.